noite para vocês. Nosso irmão Royce lembrou que breve vem. Mas enquanto ele vem, temos que nos perguntar: que faremos, pois, irmãos? Eu hoje gostaria de meditar com vocês algumas passagens do livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel, tem algumas coisas que eu tenho meditado e eu queria meditar com os irmãos. Quero ler algumas passagens do livro de Samuel. Começando então no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, nós vamos ler alguns versículos. Depois nós vamos mudar de capítulo e continuamos. Diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que há de fazer, e ungir-me-á a quem eu te designar. Próximo texto que eu quero ler também está em 2 Samuel, capítulo 6. Livro de 2 Samuel, capítulo 6. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo. Partiu para Balaá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aio ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Vamos ler mais um texto também sobre a vida de Davi, ainda em 2 Samuel, capítulo 12, começando no versículo 15, a segunda parte. 2 Samuel 12, versículo 15, a segunda parte. E o Senhor
feriu a criança, que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros. E entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? E eu iria a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. 3 passagens dos 2 livros de Samuel. 3 passagens que, olhando assim, não tem muita ligação. Mas tem um ponto muito importante em cada uma delas. É exatamente este tempo intermediário que nós estamos vivendo antes da volta do Senhor. As circunstâncias que a vida nos proporciona. A circunstância dos dias que estamos vivendo até que o Senhor venha. No primeiro texto, nós vemos o Senhor dizendo ao profeta: rejeitei Saul. Até quando? Até quando? Eu o rejeitei. E o profeta demonstrou claramente que ele tinha medo de tomar uma atitude. Medo de Saul lhe matar. Muitas vezes na nossa vida, irmão, há situações que o Senhor nos mostra que tudo está acabado, rejeitado, e nós tememos dar um passo, tememos ter a coragem de ir adiante, porque temos medo, não do Senhor, dos homens. É exatamente isso que o profeta fazia. Temia o rei, o homem, mas o Senhor lhe disse: eu rejeitei. Até quando você vai suportar aquilo que eu rejeitei? Até quando você vai viver dessa forma que é rejeição a mim? Saul tinha se tornado num homem rejeitado por Deus. Tinha ido buscar
na feitiçaria, tinha ido buscar aonde não era o lugar devido, e o Senhor o rejeitara. Mas Samuel tinha medo porque temia o homem. É igual eu e você, irmão. Muitas e muitas vezes o Senhor nos mostra: sai daí, sai dela, vai embora, se distancie. Mas nós tememos os homens e não temos coragem de dar um passo. Não temos coragem de fazer aquilo que o Senhor nos mostrou, aquilo que a palavra nos mostra, aquilo que a palavra nos ensina, e ficamos tementes aos homens. Na segunda passagem, há uma demonstração para nós muito interessante. Ela nos fala sobre a arca e a maneira que Davi foi buscar a arca. Eu costumo chamar essa passagem de o carroção de Davi. Não era o jeito de fazer. Davi queria fazer do jeito dele. O que aconteceu? Alguém pagou o preço. Quando os bois tropeçaram, a morte veio. Porque a teimosia de Davi, se nós lermos a história, a teimosia de Davi o levou a tomar uma atitude errada. Nós agimos como Davi muitas vezes. Circunstâncias da vida. Deixamos a nossa teimosia destruir pessoas. Deixamos a nossa teimosia destruir filhos, destruir esposas, destruir amigos, irmãos. Quando olhamos para a palavra de Deus, irmãos, as figuras para a nossa vida do dia a dia, não é só uma figura de obedecer a palavra de Deus, mas é uma figura para a minha vida, para me tomar exemplo e não fazer igual. Eu não posso tomar as decisões baseadas no que eu acho. Eu não posso pegar um carroção para levar a arca de um lugar para o outro, como Davi fez. Havia uma ordem determinada, um ensino determinado, havia uma maneira correta. E Davi era um homem inteligente, era um rei poderoso, mas preparou um monte de coisa. Toda a casa de Israel se alegrava perante o Senhor. Sorte de instrumento, tudo de banda diferente. Tinha pau de faia, harpa, saltério, tamborim, pandeiro e símbolo. Era uma festa. Era um desfile. Era uma festa. Mas não era conforme a vontade do Senhor. Era conforme a vontade do homem. O homem tinha estabelecido o seu jeito. O Senhor rejeitou. Assim como o Senhor rejeitou a Saul, o Senhor rejeitou a forma que Davi estava conduzindo a arca. O Senhor estava falando para Davi, assim não. Assim não funciona. E nós, muitas vezes, irmão, a nossa teimosia, a nossa maneira de ver as coisas, vamos derrubando as coisas, pau a pique, atropelando todo mundo, machucando pessoas, deixando pessoas arrebentadas, arrasadas. Porque muitas vezes queremos fazer do nosso jeito. Não temos a paciência de esperar o Senhor nos instruir o caminho que devemos andar. Não temos a paciência de ouvir o Senhor falar, anda devagar, calma, espera um pouco. Aparentemente, o que Davi estava fazendo era maravilhoso. Ele ia tirar a arca de lá, da onde ela estava, da casa de Abinadab, que não era o lugar dela, para levar para o lugar que era designado por Deus. A única coisa errada era o jeito. A única coisa errada era como Davi queria fazer.
É do meu jeito. É do meu jeito. Eu vou fazer, vou preparar um carro novo de boi, vou preparar a maneira de ir, vou convidar os cantores mor, vou pegar o pessoal que toca flauta, que toca tamborim, vou fazer um cortejo. Vocês sabem o que é um cortejo, né? Vou fazer um cortejo. Vai ser lindo, vai ser bonito. Vou pôr um carro novo, novinho, uma carroça puxada por boi para levar a arca do Senhor. Só tem um problema. Não é daquele jeito. Assim é na nossa vida. Muitas vezes só tem um problema. Não é desse jeito. Às vezes, as nossas decisões hoje vão refletir daqui 10, 15, 20 anos. Porque não é daquele jeito. Na hora, não aparece. Mas as circunstâncias da vida que nós estamos vivendo hoje, antes da vinda do Senhor, devem ser praticadas, analisadas, fruto de oração, fruto da perspectiva, da orientação da palavra. Por isso, devemos falar. Que faremos, pois? Não se toma uma decisão baseado no momento, num 5 minutos. O nosso coração tem que estar proposto e meditando naquilo. Uma decisão séria. E essa figura aqui é a figura da própria presença de Deus. Essa arca representa a própria presença do Senhor no meio. Cada passo dado tem que ser analisado com muito cuidado para não se tomar isso na carne, para não agir isso conforme a vontade do homem. É muito importante olharmos essa circunstância, irmão. E a terceira passagem que nós lemos, dá um pouquinho adiante, conta de um erro de Davi, um pecado por ele cometido várias vezes, porque ele pecou deitando com uma mulher casada. Pecou dizendo o marido da mulher casada ficar num lugar para cair numa emboscada e morrer. Pecou porque tentou ser justo quando falou para o profeta Natan que fazia o que ele estava fazendo, com quem fazia o que ele fazia. Então, veja a inapropriedade de Davi. Foi um baque para ele, mas foi uma lição. Uma lição que eu e você precisamos tomar quando reconhecemos que erramos. Essa passagem nos mostra que Davi, a partir de então, compreendeu que Deus está no controle e ele não tem autonomia. Ele percebeu, porque enquanto a criança não estava morta, ele disse que ele orou, que ele jejuou, ele implorou o Senhor. Mas quando ele viu que a vontade do Senhor tinha sido executada, ele disse, acabou. Não tem mais o que fazer. A criança não vai voltar para mim. Nós, irmãos, a nossa teimosia, ela tem que ser... acabou. Quando nós compreendemos o que Deus quer. Quando Deus nos mostra, de fato, o que fazer. A teimosia tem que acabar. Nós temos que nos colocar em pé e falar, Senhor, chega. Daqui para frente, acabou. Daqui para frente, Senhor, eu farei conforme a tua vontade. Todos nós erramos. Os mais jovens, os mais velhos. Mas, às vezes, a teimosia nos faz repetidamente tomar
caminhos errados. Repetidamente lutar contra Deus. Repetidamente tentar manipular aquilo que Deus tem de proposta para a nossa vida, querido. E nós precisamos embora, ela acabou. Não se vive mais ela. Passou. O que aconteceu até aqui ficou. Daqui para frente, vamos em frente. Não se chora mais por aquilo. Não tem mais por que se preocupar. Acabou. É morte. É isso que aconteceu aqui. Davi reconheceu. Chegou no final. A criança foi tomada. Ela não vai mais voltar. Agora o próximo passo é só na eternidade. E muitas vezes, irmãos queridos, a nossa vida também é assim. O próximo passo é só na eternidade. Não tem mais como consertar. Não tem mais o que fazer. Então, são 3 coisas bem interessantes para nós olharmos através da vida de Davi. Primeiro passo, quando Davi ainda estava para ser ungido. Era lá aquele que Jessé nunca achou que seria. Porque primeiro Jessé passou por todo... Jessé não. Samuel passou por todos os filhos de Jessé. Todos. O coração do profeta Samuel estava voltado para a aparência. Tanto que o Senhor falou para ele que o homem vê a aparência. Não, eu conheço o coração, eu vejo o coração do homem. Eu sei o que passa dentro de cada um dos meus filhos. Hoje eu estava conversando agora à tarde com o Marco Aurélio e no momento a gente estava conversando. Falei, irmãos, nós não conseguimos olhar para um outro irmão, nem na reunião de partir do pão, e saber se ele está realmente adorando em espírito e verdade. Porque isso vem de dentro do coração e eu e você não sabemos. Ele pode estar perfeito, com aspecto bonito, lindo, barba feita, cabelinho cortado, tudo arrumado, com a melhor roupa, brilhante, tudo perfeito, mas dentro dele nós não conseguimos ver, irmão. Não podemos. Não temos essa capacidade. O Senhor disse isso para o profeta. Você não consegue enxergar. O homem só vê a aparência. Eu conheço o coração. Quando Deus tira a mão, quando ele fala, acabou, rejeitei, siga seu caminho. Vai em frente. Não dá mais, acabou. Não quero mais Saul. Acabou o seu reinado. Essa é a demonstração que nós podemos ver aqui. Quando isso tem que ser decidido, eu tenho que decidir. Eu não posso mais continuar insistindo por ser covarde, por ser medroso. É importante analisarmos isso, né? Caminhar aqui até que o Senhor venha. O que faremos, pois? Que atitude tomamos? Que caminho seguimos? Na segunda passagem, o carroção de Davi, o jeito errado de fazer as coisas. Aparentemente certo, mas errado. Então, todas as nossas decisões têm que ser debruçadas na palavra de Deus. Não é nem o que eu acho, nem o que o irmão acha, nem o que o outro acha. É conforme a doutrina. É segundo os preceitos das Escrituras. Paulo fala para Timóteo, não imponha precipitadamente as mãos sobre outros. Ele usa outra linguagem, mas é exatamente isso que ele está falando. Não imponha a mão sobre os outros precipitadamente. Não vá achando, não, é aquele ali, não, vá devagar.
Espere! Bom testemunho, tempo de vida, vida longa, tempo... Me desculpe o jovem, eu também já fui jovem, mas às vezes demora 10 anos para que haja um reconhecimento de toda a irmandade. Lembra Timóteo? Gosto muito de Timóteo. Timóteo foi reconhecido por Paulo, pelos irmãos da localidade, pelos irmãos da outra localidade, pelos irmãos da outra localidade. Isso se ganha conforme Deus vai nos conduzindo. Então, o jeito certo não pode ter um carroção, não pode ser feito como a gente acha, tem que ser conforme as Escrituras. Não podemos pôr as nossas mãos sobre alguém sem realmente termos certeza absoluta. Precisamos conferir conforme as Escrituras, ter paciência, olhar, esperar o tempo certo e o fruto se manifeste. E na terceira passagem, nos mostra que temos que reconhecer que Deus domina sobre tudo. Independente do que acontecer, foi a permissão de Deus. Deus permitiu. E Deus permitiu Davi fazer todas essas coisas erradas, todas essas burradas. Deus permitiu. Deus tomou dele. Filho que ia ser gerado, Deus tomou. E quando Davi reconheceu essa situação na vida dele, estava encerrada, ele acabou e deixou o luto para trás. Não podemos viver do ontem, irmãos. É uma demonstração clara. Desculpe o que eu vou falar, irmãos. Guardar a luta de cada um. Davi, quando acabou, acabou. Seguiu em frente. A palavra nos mostra o que ele fez. Não está escrito aqui que ele ficou guardando. Ele tomou uma posição. Acabou. Eu mudo de caminho. Se estava errado assim, agora eu vou para cá. Acabou. Se o Senhor me mostrou que este é o lugar, que esta é a forma, o resto eu deixo tudo para trás. Siga em frente. Uma decisão baseada naquilo que Deus nos mostrou. A circunstância da vida nos fala muitas coisas, irmão. Às vezes eu li uma meditação de John Nelson Darby e ele usa 3 pontos importantes para a vida do cristão: conhecimento da palavra, oração, circunstâncias da vida. Um dia teve um irmão na minha casa, talvez ninguém de vocês conheça. O nome dele é Robert, o sobrenome dele é, acho que, Geswinder. Eu não sei falar. Ele mora lá na Suíça. E deu uma enchente em São Paulo. E ele ia perder o avião. E eu todo preocupado. Minha vida mudou quando ele me falou isso. Aí eu passei a usar uma outra referência que a pessoa talvez não ouviram eu falar. Ele falou assim para mim: irmão, Deus é dono do tempo. Se deu enchente, eu não posso ir embora porque ele não quer que eu vá ainda. Daquele dia em diante eu comecei a usar uma expressão que talvez vocês já ouviram eu falar. Quando Deus não quer que eu vá, ele derruba a ponte. Ele é dono de tudo, irmão. Quando ele não quer, ele age. É que muitas vezes nós somos cegos e tapamos a nossa vista para não ver o que Deus está fazendo. Para não enxergar, ficamos cegos, como tapão, para não ver que Deus está agindo. Preste atenção nessas 3 coisas na sua vida: leitura, meditação da palavra, conhecimento das Escrituras
oração constante e contínua, sempre em circunstâncias da vida. Deus é dono do tempo. Os discípulos estavam lá, morrendo de medo. É um fantasma! Era o Senhor. Acabou a tempestade. É o dono do tempo. Ele é dono de tudo, de todas as situações, de todas as circunstâncias. Da nossa família, do nosso casamento. Ele permitiu. Às vezes é muito difícil de aceitar, mas ele permitiu. Às vezes nós não queremos aceitar, mas ele permitiu. Isso tem que nos ensinar uma lição. E a partir de então, tomar uma atitude. Cada um de nós, em nosso coração, possa fazer uma avaliação da nossa vida, nesse momento, onde estamos aqui caminhando, como orou o irmão Royce, esperando a vinda dele. Mas até que ele venha, nós precisamos viver. Precisamos dar bom testemunho. Precisamos fazer conforme as Escrituras. Não podemos ter um carroção para fazer de qualquer jeito. Ainda que pareça que seja bonito, que seja agradável. Eu imagino um cortejo desse bonito. Eu não imagino que Davi estava com um carroção tudo caindo aos pedaços. Não, ele estava com um carroção bonito. Havia um cortejo musical, tudo bonito. Mas não é o jeito de Deus. O jeito de Deus estava estabelecido aqui, ó, com varas sendo carregada no ombro. Não tinha carroção. Não tinha boi. Tinha varas que atravessavam a argola e se levavam no ombro. Uma figura da nossa responsabilidade para levar adiante o testemunho do Senhor. A presença do Senhor no meio dos santos. É nossa responsabilidade. É assim que está nas Escrituras. Vai nos ombros. Não é responsabilidade que eu passo por mão César. Não. É nossa responsabilidade, de todos nós, carregarmos o testemunho do Senhor nos nossos ombros. Nossa vida tem que demonstrar que, de fato, estamos esperando o Senhor Jesus voltar. E enquanto ele não vem, vivemos para a glória de Deus o Pai. Damos testemunho dessa verdade que conhecemos. E essa é a vontade de Deus. E que o seu povo espere o seu Filho, que há de vir dos céus. E que seu povo dê testemunho da verdade da única igreja. Dê testemunho da comunhão dos santos. Dê testemunho cada primeiro dia da semana e anuncie a sua morte até que ele venha. Cristão que não deseja estar anunciando a morte do Senhor está com defeito. Está andando de carroção. Tem que haver um desejo no coração de estar presente para anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Cristão que ruma encruzilhada, outro jeito, está andando de carroção. Precisamos, irmão, olhar para dentro de nós. Precisamos vasculhar os nossos corações. Precisamos aprofundar e nos cavocar e ver se de fato estamos olhando para a vontade do Senhor na nossa vida. Que o Senhor permita que a sua palavra continue falando no coração dos irmãos.